Eu quero deixar bem claro que eu nunca dormi com o meu ex-hoster enquanto eu ainda era au pair. E nesse meio tempo, enquanto eu estava no hotel, eu acabei engravidando sim dele. Ela rasgou roupa, inclusive roupas que meu tio, que faleceu, tinha me dado quando eu fui pro Brasil. Tem um trecho do vídeo, inclusive, que mostra ela pegando uma carteira minha que tem meus cartões do Brasil. Ora, se não são as consequências dos meus atos, não é mesmo? Pois é, gente, eu falei pra vocês, fiz um vídeo enorme contando a história do Au Pair Affair. A tal da au pair que engravidou do host dad e foi exposta pela host mom no TikTok. Pois bem, gente, ela se pronunciou. E eu tinha prometido pra vocês que caso isso acontecesse, eu tava morrendo de curiosidade, eu ia trazer pra vocês. Eu não trouxe antes porque eu acho que só valeria um vídeo quando tivesse informações o suficiente. Só que hoje ela colocou lá a parte final, ela fez uns 6 pronunciamentos entre vídeos e textos e stories no Instagram, então eu vou trazer pra vocês tudo que eu sei. Na verdade, eu nem fiz roteiro, tá, pra esse vídeo. Mas, como promessa é dívida, eu estou aqui para mostrar a diva para vocês. O nome dela nas redes está como Kiraz, é assim que eu vou falar. E pasmem, ela está com 24 mil seguidores, porque como tudo na internet, gente, é incrível, né? O cancelamento, não importa o quão grande ele seja, ele nunca vai ser um cancelamento para sempre, né? Qualquer tipo de exposição, mesmo que negativa, acabou de certa forma atraindo pessoas que se simpatizaram talvez com Kiraz, com a história dela. Será que você vai se simpatizar? Será que você vai entender o porquê ela fez tudo isso? Deixem os comentários aqui embaixo. Então vamos lá, né? Tudo começou há um tempinho atrás, ó, ela postou essa parte 1 e tudo em cima disso são os pronunciamentos. A nossa au pair, temos que concordar, é belíssima. E coragem, né, para uma host mom, sabendo do marido que tem, colocar uma mulher belíssima dessa dentro de casa. E antes de se pronunciar, ela já tava postando umas indiretas no TikTok, tá? Em formato de foto lacração e textos. Sabe quem sempre conta a história direitinho? O tempo. Bom, eu vou começar agora a história desde o início do meu intercâmbio, para vocês entenderem que nem tudo é o que parece. Inclusive, muitos dos prints que ela postou estão faltando partes, estão cortados. E eu vou esclarecer aqui que eu não sou santa, mas a minha ex-host mom também. Eu não queria fazer disso um cerco, porque eu não queria afetar as crianças que eu cuidava. Inclusive, o que mais a minha mãe falou: Bruna, não faz isso, as crianças vão ver isso no futuro. Enfim, mas estão inventando tantas coisas sobre mim. Falaram até que minha irmã morava aqui, que tava denunciando pro ICE. Falaram que eu quase fiz uma menina ser expulsa do intercâmbio. Sendo que essa menina continuou falando comigo mesmo depois de tudo. Ela só parou quando as meninas descobriram que ela ainda falava de mim e que ela fazia lá de trás. Falava pra mim que tava me defendendo pra elas e pra elas ela tava falando mal de mim. Então, sim, tudo isso foi muita coisa de uma vez pra mim. Eu desativei todas as minhas redes sociais porque eu tava recebendo muitas mensagens. Mas eu tive muita gente do meu lado, família, amigos. E eu preciso mostrar tudo que realmente aconteceu. Prometeu muita coisa, né? Aí a gente começa a ver os comentários, tem só 15 comentários, 17 mil likes, mais de 5 mil salvos, então dá pra se ter aí uma ideia de que supostamente ela apagou boa parte dos comentários, porque, né, a matemática não fecha aqui. Eu acho muito difícil ela ter quantas visualizações nesse vídeo? 500 mil e ter 15 comentários. Aí ela postou outro vídeo. Bom, vamos para a parte do meu relacionamento com a minha ex-host mom. Desde que eu joguei, ela nunca tentou se aproximar de mim, na verdade. A única pessoa que tentava conversar comigo era o meu host dad. Todo mundo sabe que quando você chega aqui nos Estados Unidos, você precisa resolver várias coisas burocráticas, desde documentação, a conta bancária. E como eu vim com o combinado de que eu só poderia dirigir, depois de dirigir por 2 meses acompanhado deles, eu não tinha como ir para esses lugares sozinha. Ou eles me pagariam um Uber, ou eles me dirigiam até esses lugares. E foi o que aconteceu. Ele me levou para todos esses lugares porque ela não quis levar. Era para ela, mas no fim acabou sendo uma obrigação dele. E aí, sobre essas direções assistidas, acabou que ficou pra conta dele também. Ela foi uma vez comigo, depois ela disse que não tinha paciência e que ele ia ser melhor. Então, por 1 mês e meio, eu ia 2 vezes na semana dirigir com ele. Aí, eu não tinha notado muita coisa. E aí, quando o meu tio faleceu, eu fiquei bem chateada porque eu não ganhei nenhum dia de folga. Eu não tive 10 minutos pra assistir o funeral, o velório do meu tio. E eu só trabalhava um dia de final de semana por mês. E ela achou de bom tom colocar esse único dia, justo na semana que eu estava de luto. Eu fiquei bem chateada, né? Porque eu lembro que ela só me ofereceu o Smoothie. Essa foi tudo que eu recebi dela. Enquanto o marido dela tava perguntando se eu queria ir pro Brasil, se eu queria uma passagem pra ir visitar minha família, se eu queria conversar sobre. E tudo que eu queria era só estar com minha família naquele momento.
ter um amigo próximo. Eu tava num país novo, recente, a amiga que eu tinha feito tinha saído do intercâmbio e saiu ao mesmo tempo, quando meu tio faleceu, então eu fiquei sozinha. Eu parava de trabalhar, tava no meu quarto e chorava. Por isso eu comecei a namorar. Acontece. É que assim, eu acho que nada do que, ai, se a Francesca não trouxe a empatia que a Kiraz precisava naquele momento, porque ela estava triste. E eu acho que, gente, o luto é válido, sabe? Quantas vezes eu já não trouxe história de intercambistas, de au pair, de pessoas que vão morar fora do país? É muito difícil mesmo, principalmente nesses momentos onde você perde alguém muito próximo e você, às vezes, está não só num país onde as pessoas não têm o mesmo calor da sua cultura, né? As pessoas, de repente, não vão nem te abraçar, mas você também tá sozinho. E é um momento ali de muita resiliência, muito amadurecimento. Me parece que ela é muito novinha. Eu ouvi dizer que ela tem 27 anos, mas gente, que pele boa, né? Eu só acho que uma coisa não anula a outra, né? Dá para as coisas coexistirem no mesmo universo, né? Dá para ela ter tido a Francesca como uma péssima host mom aí, tipo, não tô nem aí pra você, não quero te ensinar a dirigir, não quero fazer isso com você. Ter sido mesmo uma host mom negligente, mas eu não acho que isso justifica o que ela fez. E aí ela começou a convidar o meu namorado pra ir pra casa dela. Inclusive, na véspera de Natal, quem convidou ele pra participar foi ela, não fui eu. Ela disse que eu poderia convidar, quando eu não convidei, ela foi e convidou. Ela começou a falar pra ele que não tinha problema ele ir dormir na casa dela, que não sei o quê, porque ele começou a falar pra ela que tava ficando cansado de me buscar de carro. E todas as vezes que ele ia pra casa onde eu morava, ela só conversava com ele. Eu e o marido dela ficávamos, tipo, só os dois conversando, mesmo quando tava todo mundo em volta. Assim que passou o Natal, ele tava em uma viagem com um amigo na Flórida. E ela e a mãe dela me convidaram pra ir pra um jantar. E nós saímos. E todas as perguntas foram direcionadas pro relacionamento, como que eram os pais dele, como que ele era. Tudo era sobre ele. Porque antes disso ninguém conversava comigo. Inclusive, na véspera de Natal, todo mundo tava em volta conversando com ele. Quando ele foi embora, acabou. Eu fiquei sentada no sofá, sozinha, no meu canto, e foi isso. Quando nós voltamos do Brasil, eu fui numa festa infantil de alguém da família dela. E a tia dela veio perguntar pra ver minha mão, porque a fofoca era que ele iria me pedir em casamento lá. Tá, então ela tá falando do ex-namorado dela que foi apresentado pela Francesca, né? A Francesca apresentou um amigo do trabalho para a Kiraz. E eles começaram a namorar, ela levou ele pro Brasil, viveram um romance, e ele andou reclamando dela porque ele dizia que ele fazia tudo no relacionamento, que ele tinha que decidir tudo, que ele tinha que levar e buscar ela, que ele tinha que cozinhar, ele que tinha que fazer tudo, e ele sentia que ela tava meio que nem aí. E aí, pelo que eu entendi, ela tá falando que todo mundo só era interessada nele, fazer perguntas pra... Ai, e daí? E chegou até ela, que nem é tão próxima, no meu aniversário também. Eu trabalhava um dia de final de semana por mês, ela escolheu pra trabalhar num domingo de manhã, é o final de semana no meu aniversário. E eram sempre coisas que davam pra remarcar, que nem nesse dia do meu aniversário, ela marcou pra ela e pro marido irem jogarem pickleball. E no dia que foi a semana do meu tio, quando ele faleceu, era um jantar dos dois. Não era nada marcado, não era nada urgente. Eu super entenderia se fosse algo que já estava marcado há muito tempo. Mas não era o caso, ela só nunca se importou mesmo. Em 2024 foram as eleições, né? Ela colocou a plaquinha do Trump bem em frente à minha janela, porque a minha janela dava pra frente da casa, porque o meu quarto era no bem. Ah, mas isso também não é segredo pra ninguém, né, gente? Dá pra ver que a Francesca é trampista. Dá pra ver. Tem uma energia estranha nela. Eu passei todo o tempo de eleições com a plaquinha dele na frente do meu quarto. Ela também achava super engraçado chamar as pessoas de republicanos, porque uma vez ela tava escutando um podcast e aí o filho mais velho dela perguntou o que era. Aí ela falou que eram pessoas ruins. E aí eles começaram a chamar as pessoas assim e darem risada porque eles acharam que isso era uma piada. E como os avós e a mãe davam risada, ela achava que isso era muito engraçado, pra se dizer. Uma vez também, eu tava voltando de um lugar que eu tinha ido com as crianças e disse pra mim, uma conversa casual, se costumava trabalhar lá, que eu trabalho lá, mas que ela resolveu sair porque eles começaram a contratar pessoas transgêneros, negros e imigrantes. Eu nunca entendi porque ela se sentiu tão à vontade de me contar isso, sendo que eu sou uma pessoa dentro da América do Sul, que não sou considerada branca aqui e sou imigrante. Então não, eu realmente não entendo porque ela tá tentando se fazer tão legal, falar que ela tentou se aproximar de mim quando isso nunca aconteceu. Todas as vezes que ela tentou conversar comigo foi só depois que eu comecei a namorar. E tudo era sobre ele, nunca foi sobre mim.
Aconteceram muito mais coisas. Gente, tá bom. É óbvio, né? Se a pessoa é trampista, ela é uma puta preconceituosa de natureza. Não, né? Não tem como você falar, "Ai, nossa, não, a frente. Ela é, né? Se ela vota no Trump, obviamente, ela é essa pessoa. Só que hora você vai falar que a Francesca cometeu um ato violento contra a sua família, contra a sua vida? Porque assim, nada pra mim justifica, entendeu? Ah, então você ficou com o marido dela porque ela votou no Trump? E ele votou em quem? Ele não é um puta preconceituoso também? E aí você ficou com um cara que é um puta preconceituoso? Porque se eles são casados, eu imagino que eles devam ter, né, os mesmos valores e princípios, talvez, não sei. E aí? Você ficou com um cara que tem também todo esse estereótipo aí e todas essas aversões a minorias? Porque, como você disse, você é uma dessas minorias. Nada tá fazendo sentido, eu tô muito irritada. Ela raramente comprava comida pra mim, porque eu raramente pedia. E eu, sim, fazia várias coisas extras. Eu arrumava a geladeira, limpava, arrumava a pantry dela. Sempre quando dava, eu enchia absolutamente tudo organizado. Gente, era uma pessoa funcional, morando numa casa com outras pessoas. Fazia dishwasher todos os dias, retirava o lixo quando tava cheio. Eu morava lá, se eu via que dava pra fazer. Mas que você é uma profissional ruim, nunca se foi falado disso, muito pelo contrário, sempre foi falado que você foi uma profissional excelente que ia beyond expectations, você sempre foi além das expectativas das pessoas, afinal de contas você salvou a filha do casal, né, naquele momento de convulsão. Então assim, eu acho que você fazer coisas extras e você ser uma excelente funcionária também não justifica o que tá sendo justificado. Teve o episódio de quando a filha mais nova ficou doente. A primeira vez que ela ficou bem doente, que aconteceu dela condicional, fui eu que vi, fui eu que fiz os primeiros socorros e nenhum mérito nisso, eu estava trabalhando, esse era o meu trabalho, manter as crianças vivas. Então por isso que eu estava ali. A minha sorte é que eu já tinha um curso de cuidadora infantil, então eu sou muito bem preparada, tanto eu tive aulas com pedagoga, enfermeiro e psicóloga infantil. Então, tem algumas coisas que eu fazia com as crianças, porque eu estudei antes de ir. Nesse dia eu fiquei completamente assustada, obviamente, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas depois eu fiquei bem sentida, né? Porque quando você começa a cuidar das crianças, você começa a ter um apego a elas, é normal. A menina era bem pequenininha, ela tava pra completar 2 anos ainda, então era um bebê ainda. O que deixou toda a situação ainda mais assustadora. Passou isso, ela ficou ótima, sem sequelas nenhuma, maravilha. E isso aconteceu em junho. Em janeiro, ela ficou doente de novo. Ela diz no vídeo que ela cuidou da menina, ela que deu banho. Que não fui eu. Mas eu tenho todas as fotos de eu aferindo a febre dela. Até que eu falo pra mãe que sorvete geladinho, sei lá, que ela pediu pra eu dar pra ela, pra ver se a febre abaixava, não tava funcionando e nem as toalhas na cabeça, sabe, mostrando. Até que eu mandei a foto do termômetro falando, tá em Fahrenheit, mas equivale a 38,4 de Celsius de febre. E 1 hora depois ela me manda mensagem falando pra eu pegar o remédio. É que essa parte eu lembro que é muito bizarra, velho. Agora faz tudo sentido, né? Se ela é trampista, eu tenho certeza que ela é anti-vax. Ela é muito anti-vacina, a forma como ela trata os filhos. Olha essa frase. A febre também ajuda a matar o vírus. Tipo assim, deixa minha filha ter febre, porque aí a febre mata o vírus. Como se a febre não fosse uma reação do corpo ao vírus. Nossa, ela mandou essa aqui pra Francesca. Isso é abuso infantil, né? Porque você sabe que ela tem predisposição a ter convulsão. Aí a Francesca, não me diga que estou abusando da minha filha. E aí ela falou, você tá propositalmente escolhendo não seguir as diretrizes que o médico deu pra você, né? Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Uma coisa eu lembrei do último vídeo. O médico disse pra dar o remédio exatamente porque o bebê tinha predisposição a ter convulsão. E ela tá o quê? Não dando remédio. Ela falou, ó, isso é insanidade. Eu estou muito brava. Gente, rolava um joguinho de poder. Olha, Francesca, calma. Eu dei pra ela o remédio, né? Provavelmente. Mas você me deve desculpas agora. Aí ela respondeu: isso não é um jogo. Gente, isso é muito novela mexicana. Pare de agir como um animal. Francesca mandou essa. Aí ela falou, então por que você não tá fazendo o que você tem que fazer? Sério, por que você arriscaria uma coisa dessas? Se tem alguém que deve pedir desculpas, é você. O que eu tô fazendo é pro bem-estar da sua filha, né, no final das contas. Francesca mandou um fuck off. Não fale comigo como se eu não ligasse para a minha filha. Você está me irritando. Desculpa, mas você foi negligente. Eu podia ter causado consequências graves. Enfim, colocou o nome da criança aqui. Eu não sou a pessoa errada nessa história. Realmente, eu não acho que a au pair é errada na história. Tipo, e eu também não acho que a Francesca é uma santa. Eu nunca achei, gente. Sempre me passou uma vibe muito estranha. Porém, de novo, isso justifica você ter ficado com o marido dela, seja lá o motivo que for. Eu queria que... Eu não sei, eu acho que a minha esperança, no caso da au pair, fosse ela trazer um fato muito grave
Não que isso não seja grave, tá? Porque eu acho que esse tipo de comportamento é muito grave com relação às crianças. Eu acho que o que a gente esperava da au pair era ela vir falar alguma coisa que a Francisca tivesse feito, sei lá, de muito grave. Sei lá, tentado contra a vida dela. Ou então, vir contar a história de amor mais linda do planeta Terra. Tipo, gente, é isso, me apaixonei, não consegui me segurar, estou vivendo, é o amor da minha vida. Esse Jurandir lindo, esse Brad Pitt. Mas ao invés disso, ela ficou postando várias coisas, gente, ó. Ela publicou algumas mensagens sobre as minhas férias durante o intercâmbio, então vou esclarecer o contexto. Ela só ficou esclarecendo. Por lei, au pairs têm direito a 14 dias de férias remuneradas. Na época, eu acreditava que eram apenas 10 dias, porque era a informação que aparecia no site. Eu não vou mentir que, tipo assim, isso não é o que a gente quer saber. É coisas de trabalho, né? Tipo, ela tá reclamando que ela trabalhou horas extras, que foi injusto. Gente, eu vou tentar ser o mais sucinta possível em da história. Mas primeiro eu preciso contextualizar algumas coisas. Eu vi muita gente falar, aí você fala e não fala nada com nada. Ou nada justifica, você tá tentando justificar injustificável. Primeiro, eu não falo nada com nada porque não assistiu o meu vídeo. Se você não assistiu o vídeo, eu sou bem específica no que eu tô falando. Amiga, não, eu assisti o vídeo, você não é específica, você é confusa, mas tudo bem. Como eu disse, as pessoas não precisam ser formadas em oratória, sabe? Pra vir aqui na internet falar, ainda mais uma pessoa que tá passando por um momento de estresse. Independente se a au pair tá certa ou tá errada, ela tá passando por um momento de estresse. A gente não pode ignorar isso, então tá tudo bem ser confusa. Bom, agora eu preciso falar um pouquinho do meu relacionamento com o meu ex-hosted antes pra contextualizar e contar toda a linha do tempo do que aconteceu até o dia que eu saí da casa. Desde antes de eu vir, quando eu ainda estava no Brasil, nós conversávamos via WhatsApp. E ele era muito mais simpático comigo do que ela. Mas até aí, sempre tem uma pessoa que é mais extrovertida e outra que é mais séria. Eu achei que fosse o caso, porque sempre que ele falava comigo, ele correlacionava a mulher dele. E era um pouco too much, mas até aí nada que você... Nossa, esse cara é estranho. Não. Eu cheguei, ele foi o único que sempre tentou perguntar sobre meu país, sobre mim, sobre os meus amigos, se eu já tinha visto algum lugar que eu queria ir, que ele poderia organizar todo um passeio em família pra eu poder conhecer com todo mundo. E até aí, com todos os relatos de au pair, eu achei, cara, eu vim de uma família top, né? Passou, como eu um mês de intercâmbio, ele ofereceu para que eu ficasse nos Estados Unidos com o Danilo e Vinha e que eles me ajudariam com todo o processo do visto. Porque eles gostaram muito de mim e queriam me dar essa oportunidade. Mas, quando eu fiz a entrevista com eles, eu já tinha dito desde o início que minha pretensão era só ficar 1 ano, que eu não queria ficar 2 anos de intercâmbio, porque eu queria voltar pro Brasil pra terminar minha faculdade. E aí, quando ele me enviou, eu falei assim, olha, posso ter um tempo pra pensar e tudo mais. E não dei uma resposta de imediato, porque meu sonho nunca foi morar nos Estados Unidos. Eu já vim pros Estados Unidos antes, fiquei 8 meses, há uns 3, 4 anos atrás, e decidi fazer esse intercâmbio porque eu tava passando por um período meio estranho da minha vida quando eu decidi fazer esse intercâmbio. Passou, logo em seguida, eu comecei a namorar. E aí foi quando eu aceitei a proposta. Eu falei assim, poxa, comecei a namorar, pode ser interessante, posso mudar todos os créditos que eu já tenho da faculdade para os Estados Unidos, fazer uma faculdade aqui que pode ser muito bom pra minha carreira, mesmo se o relacionamento não der certo. E eu falei pra ele que eu aceitava, ele, tá bom, vou conversar com o advogado. E aí foi a primeira vez que ele falou uma coisa meio estranha. Ele disse que tinha conversado com o advogado, e que agora ele entendia porque as au pairs casavam tão rápido, porque era a forma mais fácil de se legalizar no país. E aí ele virou pra mim e disse, é uma pena que eu não posso te engravidar nem me casar com você, porque a minha mulher jamais aceitaria. Vá. Ai, nossa, tem uma au pair tão fofinha aqui. Que pena que ela não pode ficar mais no intercâmbio, né? Acho que a maneira mais fácil seria eu engravidando ela ou casando com ela, mas... Putz, poxa, acho que a minha mulher ia ficar um pouquinho brava. Ai, eu vou me poupar. Depois disso, eu comentei com meu namorado. Foi quando ele ficou bem chateado com a situação. E, enfim, passou. Durante todo o meu namoro, ele deu uma acalmada, ele parou muito de fazer alguns comentários que era muito too much, muito pra frente. E ele só fazia alguns comentários quando a minha ex-host não estava em casa. Teve um dia que ele virou pra mim e falou que ia ficar com a babá eletrônica da menina mais nova, da filha mais nova deles, enquanto ela tirava a soneca, pra que eu fosse com o menino mais velho na casa da avó, brincar no porão. Porque todo o porão da casa dessa avó é praticamente pros netos, só tem brinquedos. E aí eu aceitei e ele, eu tenho que manter as mulheres da minha vida felizes. As 2 mulheres da minha vida felizes, alguma coisa assim. Eu fiquei meio em choque. Mas, quando essas coisas acontecem... Gente, eu acho que ele é meio delulu. Que doidinho, ele começou a ver uma menina bonita morando na casa dele, cuidando dos filhos dele, e ele começou a fantasiar na cabeça dele. Que doidinho! Assim, você não tem muito como provar. Você fica meio sem saída, tava namorando, não queria mudar de estado, não queria
ter que passar por todo o processo de um rematch, que é quando você muda de família dentro desse intercâmbio. Cara, ok, eu entendo. É que a gente já tá partindo do princípio que já rolou a traição, que ela já engravidou dele. Mas eu entendo, gente, mulheres vivem isso o tempo inteiro, né? Conversinhas, comentáriozinhos. Às vezes não é do chefe onde você mora na casa do chefe, né? Porque na situação dela, ela mora na casa do chefe. Mas, gente, quanta mulher não escuta isso de chefe, de supervisor, ou de qualquer outro tipo de homem, seja no trabalho, seja na vida normal do dia a dia. Ah, gente, que joga a primeira pedra. Realmente, tem muito pervertido por aí. Tipo, eu concordo com ela. Mas aí você ficou com ele? Passou isso, eu contei pra uma amiga pra mim do intercâmbio, e passou. Aí, quando eu terminei o meu relacionamento, foi quando ele começou a ser mais agressivo nas coisas que ele me enviava. Pera, volta, meu Deus, esses prints estão muito rápidos. Alguma coisa está te incomodando ultimamente? Você não parece ser o seu eu normal nos últimos dias. Se você precisar de algo ou qualquer coisa, me avisa. Aí ela respondeu que ela tem tido muita coisa na cabeça ultimamente, mas vai ficar bem. Realmente aprecio você notares, perguntares, preocupar. Agressivo nas coisas que ele me enviava. E desse meio tempo, quando eu terminei, foi quando Vou colocar seu jantar no micro-ondas. Muito obrigada. De nada. Você faz tanta coisa, você merece ser cuidada. Obrigada. Só para que você saiba, a maioria dos homens não está procurando por uma mãe e não tem problemas de cuidar de si mesmos e dos outros. Obrigada por dizer isso e por cuidar de mim. Ai, que bode. Você tá certo. Eu sei que eu vou ficar bem. Eu realmente precisava ouvir isso. Apenas leve um dia de cada vez. Tente sair mais e fazer coisas para não ficar presa pensando sobre isso. Você vai superar. Ah, pelo amor de Deus! Que ranço! a brasileira chegou na família deles. A irmã da minha host tem uma au pair brasileira também. E nós começamos a nos aproximar muito, porque ela chegou 2 meses antes de eu terminar, né? E assim que eu terminei, a gente ficou muito próxima, porque todas as minhas amigas também estavam se mudando, ou terminando o intercâmbio, ou indo pro segundo ano e se mudando de estado. E aí foi quando eu comecei a comentar com elas, comentários que fazia. Teve uma festa em família, que todos os cômodos onde eu ia atrás. E eu tentando fugir, tentando colar nela pra ver se parava, pra ver se ele via que eu tava incomodada. E nada adiantava. Aí eu lembro que, pro meio de novembro, a minha ex-host lá desceu pra cozinha e deixou o celular na bancada. E foi quando eu vi mensagens dela com o meu ex. Meu mundo caía. Eu fiquei muito chateada, mas eu não contei pra ninguém. E aí, Como assim mensagem com o seu ex? e foi quando eu decidi dar abertura pra ele. E isso lá na cara eu me arrependi. Eu comecei a mandar mensagem pra ele falando que eu não achava certo, que eu tava me sentindo mal, que eu morava na casa. E a princípio ele falou que aceitava, mas ele começou a passar cada vez mais tempo em casa, mais dias trabalhando em casa, enquanto a minha chefe passava cada dia mais indo pro trabalho. E eu trabalho pra uma empresa que não é nem nesse estado, então não precisaria nem ir pra trabalho, mas faz total sentido eu sair com tanta frequência e ela começou a voltar cada vez mais tarde. Então, dado o meu horário de trabalho, eu arrumava minhas trouxinhas e saía. Mas se fosse pra ficar Então você tá querendo insinuar que a sua ex-host mama estava ficando com seu ex-namorado e por isso você fez chumbo trocado? Você começou a retribuir as mensagens do host dad? Mas você gostava desse ex ainda? Gente, que confusão! no estacionamento. E foi aí que eu comecei a dirigir muito, me forçar a dirigir, o que foi ótimo. Eu acabei perdendo todo o medo que eu tinha. Porque eu tirei minha habilitação no começo de novembro. E graças a Deus eu tirei a minha habilitação, mesmo com força. E aí ele voltou a me mandar mensagens, falando que ele ia me deixar confortável perto dele, falando várias coisas. Eu respondia. Peraí. E nesse meio tempo foi quando ele me beijou. E depois disso, as conversas mudaram para como era o nosso beijo. E eu saindo cada vez mais. Gente! Assim, né? Eu não acredito muito nela. Desculpa. Mas eu não tava lá. Imagina se tudo isso realmente aconteceu. E a Francesca realmente ficou com outro cara lá. Mas isso também não justifica você ficar com o marido dela. Você quase conseguiu me convencer, mas você não vai me convencer. Você tá errada. E se o seu host dad está te perseguindo em cômodos da casa, por que você não reporta isso pras pessoas? Por que você não reporta pra sua coordenadora? Por que você não reporta pra host mom? Tipo, ó, seu marido é um pervertido. Estou me sentindo incomodada. Denuncia. Porque assim, no final das contas, ela está grávida dele morando com ele. Eu não consigo achar que ela tá certa em nenhum momento, velho. Eu já tinha um advogado de imigração, que já tava pago. Eu já tinha uma faculdade que eu já tinha entrado em contrato e já tava aplicando. Eu não podia simplesmente ir embora pedir um rematch. E eu tinha muito medo. E, claramente vocês conseguem ver que ela não me daria apoio nenhum se eu tivesse contado o que estava acontecendo. E vocês vão entender no próximo vídeo também, assim, que tudo aconteceu, ninguém queria que eles se divorciassem, nem ela queria se divorciar. Bom,
eu comecei a tentar fazer com que a minha chefe trabalhasse mais em casa, inclusive um dia antes de eu ser jogada pra fora da casa, ia ter uma tempestade de neve. Preciso frisar que eu nunca dormi com ele na casa ou antes deles se separarem legalmente, apesar das conversas. Tá, mas vocês já ficavam? Vocês já estavam se beijando, flertando? Eu ser jogada pra fora da casa, ia ter uma tempestade de neve. E aí eu falei assim, não, mas você vai trabalhar fora, vai ter uma tempestade de neve, que não sei o que. Ela, Aí eu mostrei pra ela, não, mas eu preciso ir. E até sair mais com as crianças, eu estava tentando pra não ficar em casa, porque ele me mandava mensagens falando pra eu ir tirar a soneca com ele durante o meu horário de trabalho. E aí eu respondia, eu adoraria tirar uma soneca, mas eu não posso. Eram essas coisas que eu ia respondendo. E quando eu falei sobre a maternidade dela, eu falei com propriedade. Sempre que as crianças ficavam doentes, era o pai que dormia no chão do quarto das crianças, porque as crianças não podiam dormir no quarto com eles, porque ela não podia ficar doente. Sempre que precisava resolver coisa, era sempre ele com as crianças. Tiveram várias situações também que ela dormia muito fora, quando ela ia pra noite das garotas. E aí, quando o marido dela mesmo perguntava pra essas amigas quando eles se encontravam, elas não sabiam do que ele tava falando. Ou até mesmo uma vez que ela falou que ia pra uma colega de trabalho pra um hotel. No dia seguinte ela foi mostrar no seu Instagram e essa amiga tava postando que tava num encontro romântico com o marido na noite anterior. Que era pra ela estar com essa amiga, né? Porque ela dormiu fora. Mas enfim, chegou o dia, 24 de janeiro, que foi quando eu saí da casa. Ela bateu na porta do meu quarto. Ela fez tudo que ela falou pra vocês sobre o celular, pegou meu celular, olhou pra mim e falou assim, você está me causando problemas no meu relacionamento, pega essas coisas e vai embora. E aí foi quando eu comecei a argumentar, tá bom, eu vou arrumar, mas eu preciso que você devolva o meu celular, porque esse é meu celular pessoal. E ela tentou argumentar que o celular tinha sido ela que tinha comprado, eu não. Esse é meu pessoal, o celular que você me forneceu é outro. E eu só comecei a usar meu celular pessoal novamente, porque no meio do meu intercâmbio, tudo que eu conversava com as pessoas poderia ser a pessoa mais aleatória. Se eu comentasse alguma coisa com o meu intercâmbio, meu namorado, ela, no mesmo dia ou no dia seguinte, ela ou o meu namorado fazia algum comentário sobre isso que eu falei. Eu comecei a achar estranho e eu falei assim, bom, eu só vou mudar de celular, não vou mais usar esse. Bom, eu vou contar no próximo vídeo. Como assim? Será que ela fazia backup das conversas? Gente, o que vocês fazem se a grande vilã é a Francesca, na verdade? Imagina se realmente a Francesca fazia tudo isso. E monitorava as conversas. E hackeava as coisas. E ela era, na verdade, obcecada pela au pair. Porque ela me passou uma vibe de meio que obcecada pela au pair. Mas, enfim, né, gente? Tudo que a gente não pode provar, a gente tem que falar supostamente. Então, supostamente, imagina. Isso dá uma grande série da Netflix. Se não for um documentário, dá uma série. O que aconteceu no dia que eu fui embora. E, sim, gente, eu sei que eu fiz errado. Eu sei que eu agi no impulso da raiva. E eu falei isso no primeiro vídeo, que eu não tava certa, mas nem tudo é preto no branco. Muita coisa que eu tentei desmentir, que ela tentou criar toda uma narrativa sobre mim. Fica a critério de vocês, eu não tô fazendo isso pra justificar nada, tá? Eu só quis mostrar o que de fato aconteceu comigo. E que toda essa comunidade de au pair realmente não tá aqui pra te ajudar tanto. Elas vão decidir o que é válido de ajuda e o que não. Que bom que você não tá querendo justificar, que você sabe que você tá errada, porque você tá, né? Você tem o direito de contar a sua história. É justíssimo. Sinceramente, justíssimo. Pegamos a parte em que a expulsa da casa. Eu contei a conversinha ela matando no meu quarto. Pegou meu celular e falou que estava causando problemas no casamento dela, pra eu recolher as coisas e sair da casa. Foi nessa hora que a gente começou o embate sobre meu celular. Até que eu só sentei na minha cama, esperei ela e a mãe dela gritarem comigo. Ela falava que ia me bater. Falava que eu era sortudo pelo pai dela não saber o que estava acontecendo, porque eu não sabia porque ele seria capaz. Muita coisa. E eu, quando tô em estado de choque, quando eu tô numa situação que eu sinto perigo, eu começo a racionalizar muita coisa. Eu fico pensando em todas as possibilidades do que eu posso fazer se alguma coisa acontecer. Ou todas as possibilidades de alguma coisa ruim acontecer. Então, eu só esperei ela falar tudo que ela tinha pra falar. E fiquei esperando até que elas começaram a abrir as gavetas, no closet. Porque elas queriam colocar todas as minhas coisas no saco de lixo. E aí foi quando eu resolvi falar. Se vocês não podem tocar nas minhas coisas, porque são meus itens pessoais. E aí elas começaram a me ameaçar de chamar a polícia. Que eu, bom, vou te mandar, vou falar a mesma coisa. Não estou me negando de sair da casa, só quero o meu celular, porque é um item que eu comprei. E até aquele momento ela não tinha dito que a minha coordenadora diária estava indo me buscar. E pra quem não sabe, a coordenadora diária é a pessoa do intercâmbio que é responsável por mim naquele estado onde eu moro. E aí foi a hora que minha ex-hostmate sai do quarto, começa a ligar pra polícia e fala, tem alguém na minha casa que não quer sair. Se tivesse invadido a casa, eu não tava querendo sair. Eu continuei sentada na cama, esperando a polícia chegar, e como a mãe da minha hostmate tinha aberto a janela do meu quarto no térreo, eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo do lado de fora da casa, porque a janela do meu quarto estava bem de frente pra casa. Então, na hora que eles chegaram, ela já saiu, aí é a hora que ela começou a chorar, que ela postou daquele jeito, porque até então ela só tava gritando comigo,
Porque ela mesclava entre tentar saber o que tinha acontecido e ficar frustrada comigo. Eu contei tudo o que tinha acontecido pra ela, eu em nenhum momento neguei. Aí um momento que ela começa a chorar, e o policial veio no meu quarto, aí ele vê que o quarto tá cheio de coisa, ele pergunta se tudo que tá no meu quarto já deu, eu sim. Ele fica meio chocado, que não parece que é uma pessoa que invadiu a casa. Que aí ele, não, você parece uma pessoa legal, tenha seu tempo e arruma suas coisas. Foi isso, que ela não posta essa parte da FOIA, que é a gravação do policial. Na verdade, eu só fui desrespeitada por uma única policial, que foi a policial que tava cuidando dela. Ela a todo momento tava me tratando como se eu fosse uma criminosa. Eu fui no porão pra pegar minhas malas, que tava com ela, desceu como se eu estivesse fugindo, como se eu devesse alguma coisa pra polícia. Tá, então o que teve de relevante aqui, né? Resumindo pra vocês. Basicamente, ela tinha o celular do trabalho dela e que tava tudo logado no iCloud. Então, quando ela devolveu o celular do trabalho, a Francesca continuava acessando, gente, pra ter acesso ao Find My Phone, né? Que é pra saber onde ela tava, pra ler as conversas dela. Então, rolou ali uma invasão de privacidade. Ela até pediu um conselho ali, umas diretrizes pro pessoal do programa de au pair, tipo, o que eu faço? Minha privacidade tá sendo invadida. Porque a Francesca estava nessa ansiedade de saber onde que ela estava, se ela estava na casa da coordenadora, se ela ia ficar no país, se iam deportar ela, e meio que a empresa não tinha esse poder de deportar ninguém. Quem levou ela pro hotel não foi o host dad, quem levou foi a amiga dela, a foto que foi postada lá, Elfo Livre, é uma piada interna entre au pairs, que elas se chamam de elfos domésticos. Então, basicamente, assim, o que rolou foi que quando essa amiga postou essa foto, tirou essa foto, ela postou nos melhores amigos. E aí, quando ela postou nos melhores amigos, alguém vazou. Por isso que eu falo, gente, nunca postem nos melhores amigos algo que você não postaria no aberto, porque sempre vai ter uma pessoa ali pra atrair você, entendeu? Pra tirar print, mandar pra alguém, ainda mais se for uma coisa muito chocante. Então, foi isso que rolou. Rolou uma invasão de privacidade, aí o ex-host dad começou a entrar em contato com ela, perguntar se ela tava bem, se ela tava precisando de alguma coisa, e enquanto isso a Francesca, porque eu vou falar o meu ponto de vista agora, tá? Eu acho que a Francesca voltaria com o host dad se não tivesse acontecido da au pair engravidar posteriormente. Eu acho que ela ia dar um jeito de tentar perdoar ele pela família, mas aí rolou tudo isso e eu acho que não tem como, né? Porque aí a au pair entrou na vida dele de vez. E, inclusive, aqui tem uma galera, acho que ela liberou os comentários de ontem pra hoje, ó, um dia atrás. Tu não beijou ele dentro da casa da família? Mas, amiga, você tá grávida dele mesmo? Sim, ela está. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Antes de eu postar o último vídeo, aí ignora meu cabelo que eu tô fazendo hidratação, ele tá meio duro do creme. Eu quero deixar bem claro que eu nunca dormi com o meu ex-host dad enquanto eu ainda era au pair. Inclusive, tudo só aconteceu quando ele já estava legalmente separado. Eu posto esse documento no próximo vídeo. Então, para as pessoas que estão falando que eu dormi com um homem casado, aí, não aconteceu. E ela sabe disso. Mas, se você estava conversando com ele enquanto ele ainda era casado, isso não te isenta do erro e não deixa de ser traição da parte dele para com quem ele tinha um compromisso. Não isenta mesmo. E digo que errei. Mas não dormi com ele enquanto ainda era au pair, como muita gente está afirmando, tá? Basicamente, o que a Kiraz, a au pair, faz é querer desmentir coisas. Mas assim, ela desmente coisas, porém certas coisas, né? Ah, eu não dormi, mas eu beijei. Ai. Parte 7. Ele me traiu. Eu não tenho pra onde ir e eu não posso voltar pro Brasil com meu filho em breve. Gente, isso é pesado. Quem assiste Sobrevivendo na Turquia sabe. Eu acho que o mais sério dessa história é isso, porque ela é uma imigrante, ela não tem status legal no país que ela tá. Acredito eu, não sei o que ela vai falar aqui agora. Ela acho que ela vai fazer um curso, né? Pelo que eu entendi, ela pagou um curso pra fazer pra continuar no país. Mas assim, se não der certo, se em algum momento esse curso acabar e ela não der um jeito de ficar no país, se ela não casar com o cara, se o filho nascer nos Estados Unidos, filho é americano. E ela não. Presta atenção no que eu tô falando, gente. Se você tá assistindo até aqui, essas 1000 horas, presta muita atenção. Se você um dia pretende se envolver com um gringo, morar fora, viver o seu sonho, tá tudo bem. Só fica muito ligada com seu status dentro do país, tá? Porque se você tem um filho com um gringo e o seu filho nascer no país, quem tem a nacionalidade são eles dois. Se você não casou com esse gringo, se você não formalizou, se você não tem um PR, se você não tem uma cidadania e você tiver que ir embora do país por questões legais e de imigração, o filho fica no país com o pai. Você não pode trazer ele pro Brasil. Isso é considerado sequestro. Cuidado, tá, gente? Então, assim, é realmente muito séria a situação dela. E enquanto tudo isso acontecia, ele e a minha ex-hostmom já estavam separados legalmente. Eles não estavam divorciados ainda, mas eles
foram separados legalmente. Deixa eu ver, tem um documento aqui. Dia 3/2. E nesse meio tempo, enquanto eu estava no hotel, eu acabei engravidando, sim, dele. E antes falam, engravidei por green card, eu engravidei por segurar homem. Gente, primeiro que filho americano não te garante documento até que ele complete 21 anos. Segundo, que quem tem filho pra segurar homem, cara, eu fiquei desesperada quando eu descobri a gravidez. Eu demorei um tempão pra confirmar a gravidez no médico. E não tinha postado em lugar nenhum. Quem resolveu contar publicamente que eu estava grávida não é a data que ela falou. Eu fiquei grávida. E mesmo se fosse, eles já estavam separados legalmente também. E aí, quando ela descobriu que eu estava grávida, foi quando ela realmente surtou. E porque ela tinha mandado uma mensagem antes pra mãe do meu ex-host dad, falando que ele tinha trocado a doce família dele por uma ilegal. Sim, por favor, pergunte a ele por que uma estrangeira ilegal de 27 anos que ele tem abrigado em um hotel é mais importante do que a sua família honesta e amorosa que ele tinha. Obrigada. Vou refutar qualquer mentira que ele diga sobre mim. Eu tenho evidências mais do que blá 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 e posso até trazer pessoas do trabalho para refutar alegações sobre o meu caso. Caso você não saiba, descobri hoje que ele a engravidou. Observação: não estou ilegal no país e ela sabe disso. Se eu estivesse, ela já teria me tirado do país dela, como a mãe dela disse. Detalhe, ela nunca tinha enviado mensagem para a sogra antes. Ninguém que não quer voltar com alguém manda esse tipo de mensagem. E aí, quando ela volta da viagem, que ela descobre e fala pra mãe dele, inclusive, também, que eu estou grávida. Não, gente, ela não fez isso decidida a se divorciar. Assim que tudo aconteceu, a mãe dela virou pro meu ex-host dad e falou: o que a gente vai fazer pra consertar isso? E em todo esse processo ela mandava umas mensagens estranhas, tipo, você precisa responder logo, a não ser que você não queira mais se divorciar. Vários comentáriozinhos assim, querendo dizer que ela queria voltar, mas não falando explicitamente. E aí foi quando ela decidiu publicar tudo na internet. Ela começou com um post no Facebook. Só quando ela descobriu que eu estava grávida, porque antes ela e a família dela não queriam que ninguém soubesse. Fizeram um contrato de divórcio para que fosse rápido. No estado de Michigan, o divórcio, quando se tem filhos, leva por volta de 6 meses. O deles durou 1 mês por conta disso. Eu acho que foi isso também, gente. Eu acho que ela ia voltar com ele, ela só não voltou porque não teve como, porque a au pair engravidou. Inclusive, a primeira publicação dela tinha meu ex, tinha esse outro colega de trabalho dela que ela flertava, já tinha mais de um ano. Tinha muita gente nesse vídeo, a esposa desse cara que ela já flertava, muita gente no vídeo mostrando o dedo do meio para o meu ex-host, mas ela apagou esse primeiro vídeo. Bom, numa dessas minhas trocas de hotel, meu ex-host acabou colocando tudo no carro dele e ele precisou sair com as crianças. E como eles ainda estavam dividindo a casa, ele colocou num quarto trancado as minhas malas. Eu nunca entrei na casa desde que eu saí, nunca quis voltar para aquela casa e nem pretendo voltar para aquela casa. Eles tiveram, assim que foi decretado a separação legal deles, como se fosse um DFO, como se fosse um contrato de acordo provisório. E aí ele colocou uma câmera nesse quarto, mostra ela quebrando a tranca do quarto para entrar lá. O que ela ia fazer lá? Não sabemos. Até que ela vê as minhas coisas. E aí, Isso no dia dele estar com as crianças, ou seja, ela nem poderia estar na casa. Lembrando que o DFO é um documento assinado por um juiz e aqui nos Estados Unidos tem muito poder. ela destruiu vários itens pessoais minhos. Ela rasgou roupa, inclusive roupas que meu tio, que faleceu, tinha me dado quando eu fui pro Brasil. Eu trouxe comigo. A foto que era do meu tio, ela pegou também. Pegou todas as minhas joias, pegou documento, pegou tudo. E tem um trecho do vídeo, inclusive, que mostra ela pegando uma carteira minha que tem meus cartões do Brasil. Ela pegando álbum de fotos, cadernos meus de anotações, tudo. Ela pegou, eu acho que metade das minhas coisas eu tenho agora. E aí eu tenho vídeos dela fazendo tudo isso. Enfim, passa tudo isso e tudo que aconteceu depois é tudo que vocês já sabem. Esse foi um resumo, não tão resumo de tudo que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado da grande fofoca e bagunça. Caraca, mano, que bagunça, hein, gente? Moça, quero deixar um alerta aqui pra você.
Com todo respeito, provavelmente você não vai dar ouvidos. Cuidado em ter filho aqui nos Estados Unidos. Futuramente, você pode ficar refém do pai do bebê. Ele não vai mudar e no fundo você sabe disso. E se no futuro você quiser voltar para o Brasil, você não vai conseguir levar seu filho. Não tô passando a mão na sua cabeça. Você errou sim, ele errou, mas é seu filho que está em jogo, o futuro dele. Ter o seu filho nos Estados Unidos é dar ao pai do bebê o controle total da sua vida. Enfim, não me entenda mal, é apenas um alerta, apesar de você talvez já saber. Gente, eu vou além, tá? Eu vou além e eu me preocupo muito com isso, porque eu, como uma pessoa que já tive muitas madrastas, algumas boas, outras nem tanto. A minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos e meu pai casou novamente algumas vezes. Nem sempre a sua madrasta vai gostar de você, porque você é filho de uma outra mulher. Por que que eu tô falando isso? Porque caso isso realmente aconteça, ó, eu juro que eu bato na madeira, porque por mais que eu ache que a au pair esteja totalmente errada, como que eu vou desejar o mal para uma criança? Jamais. Eu tenho muito medo mesmo. Porque eu também não acho que esse cara vai mudar. Pelo jeito, ela vai continuar nos Estados Unidos, essa criança vai nascer nos Estados Unidos. Se ela não achar um jeito de se manter nos Estados Unidos, porque eu não entendi se ela tá casada com ele, se ela vai ficar com ele, ou se ela só vai ter o filho dele. Mas se acontecer dela não conseguir ficar nos Estados Unidos, e pelo jeito ele tem um poder aquisitivo melhor que o dela, pode rolar ali um tribunal onde ele acabe tendo a guarda do bebê e ele volte com a Francesca. Como você acha que a Francesca vai tratar o seu filho? Você acha que essa mulher tem maturidade? Porque por mais que eu acho que a Francesca foi vítima nessa história, eu acho que ela guarda muita mágoa assim. E imagina se ela resolve descontar a raiva dela no seu filho. Se ela tiver a guarda do seu filho. Pensa no seu filho, cara. Volta pro Brasil, o que você tá fazendo aí? De cara lavada, de pijama. Eu só queria falar que eu já tinha dito na minha de vizinha que eu não vou mais postar nada com relação a isso. Vou deixar claro que tem muita gente perguntando também. E o meu ponto de vista, o que aconteceu comigo, eu já falei. Eu gravei todos os vídeos quase que no mesmo dia, postei quase no mesmo dia as partes finais, justamente porque eu não queria prolongar isso. Hoje não tá sendo um dia bom. Eu tive uma notícia muito, muito ruim, familiar. E então o menor dos meus problemas hoje é, se vocês quiserem, você tem que adiar nos comentários, fique à vontade. Eu, sinceramente, hoje não vou dar a mínima e não tô dando a mínima. E é isso, se vocês quiserem continuar me seguindo pra ver conteúdo de maternidade, coisas aleatórias da minha vida, porque tem várias histórias engraçadas. Não, eu não quero ver seu conteúdo, eu quero saber se você tá com ele, ó. Mas você tá com ele ou não? Sim, está. Ela disse no Instagram. Ela disse no Instagram. Qual é o Instagram dela? É que na verdade elas são minhas fãs, elas só não estão sabendo falar. Eu quero mostrar o enxoval e tudo mais, mas nada específico sobre o meu bebê. Tem muita gente maldosa, tem gente mandando no grupão de au pair ainda. Tem gente aqui do estado onde eu moro mandando várias coisas aqui do meu Instagram, nesses grupos. Então, mas sobre o meu enxoval, tudo eu vou mostrar. Eu só não vou dar muitos detalhes sobre o meu bebê em si. Sim, é uma opção. É uma opção bem alta, na verdade. Mas por estar perto da minha família e tudo mais, ser melhor pra mim, eu consegui fazer um plano de parto melhor, ter opções. É uma opção. Sim. Ele tá mais animado que eu com a gravidez. Sim. Vai assumir, sim. Eu não. Eu só tive um namorado bonito. Só namorei com o Jurandir, então eu não ligo, não. Não me afeta. Você é uma fofa. Vontade de esmagar você sua mão. Cadê ela falando que tá com ele? Gente, enfim, ela deve ter falado nos stories que ela tá com ele. Ah, ela respondeu aqui, ó. Eu queria saber aonde eu falei isso, porque o que mais tem é gente perguntando e eu nunca respondi. Ah, então ela nunca respondeu. Não vai mudar nada na minha vida, mas eu queria saber se tá ou não. Responde, miga. Ai, gente. Bom, é isso, né? O que vocês acharam desse caso? Eu estou passada. Eu estou muito chocada e preocupada com essa criança. Agora, no final das contas, eu só tô preocupada com a criança. Eu acho muito sério essa criança nascer nos Estados Unidos. Eu acho muito sério se ela ficar com ele, porque ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com a Francesca com ela. Eu acho sério se ela não ficar com ele, porque ele provavelmente vai voltar pra Francesca e aí essa criança vai conviver com a Francesca, que tem raiva dela, e pode descontar na criança. Que caos, meu Deus, que caos! Ai, meu Deus! Ó,
Fala aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, o que vocês sabem mais sobre esse caso. Eu tentei trazer tudo, gente. Eu tentei ao máximo não pular os vídeos, eu trouxe um resumo assim e pulei só umas coisas que eu acho que não tinha nada a ver dela justificando, tipo, eu trabalhei X horas e ela não me pagou. A gente não quer saber disso. Eu acho, assim, sinceramente, que tá todo mundo errado nessa história, mas pra mim, eu ainda acho que você tá trabalhando numa casa e você se envolver com o marido da pessoa que te contratou, eu acho ainda assim muito sério. Eu acho que isso fala muito sobre o caráter dela, sim. E que bom que ela não negou, que ela errou, né? Que bom que ela sabe disso. E é isso, né, gente? Já deu essa história, a vida que segue. Deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo.